Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? A nossa aula é a aula 11. O objeto de conhecimento, o arcadismo português. E o detalhamento, o arcadismo português, contexto histórico, características e principais autores. Então, nós vamos estudar um pouco a respeito do arcadismo lá em Portugal. Bora lá, então? Muito bem, nós começamos aí com uma imagem maravilhosa de uma ninfa adormecida, guardada por um pastor. Tudo a ver com o arcadismo. Então, num ambiente bucólico, com o bucolismo árcade. Tudo isso é assunto para a nossa aula de hoje. É o que nós vamos estudar agora. A influência do pensamento iluminista, que nós já estudamos em aulas anteriores. O iluminismo foi o período em que nós vimos que a ciência evoluiu. Então, foi o século das luzes. Esse período influenciou o antropocentrismo. E aí culminou, por exemplo, com a Revolução Americana, com a Revolução Francesa, e que correspondia, por fim, à ruptura final com o absolutismo. O absolutismo era o período da monarquia, né? Quem mandava era o rei, junto com a Igreja Católica, que comandava o país, né? E ao surgimento de um governo constitucional, com participação popular. Mas para chegar a isso, houve a Revolução Americana e a Revolução Francesa, com ideais do iluminismo, né? Aqueles que antes eram apenas súditos, tornaram-se indivíduos cidadãos. Foi o iluminismo o principal motor das revoluções burguesas, que, por sua vez, impuseram um novo paradigma no modo de vida dos europeus. O surgimento dessa burguesia ilustrada deu origem às Árcades, às Arcádias, sociedades literárias dedicadas a inserir as produções escritas nessa nova ordem social, ditando, portanto, os padrões estéticos desejados. Então, o período do arcadismo vem depois do período barroco e está afastando cada vez mais do teocentrismo. Então, o antropocentrismo está forte nesse período. A sociedade passou dos feudos para as cidades. Começaram a se organizar as cidades. A ciência evolui. Nesse século de luzes, que a ciência evoluiu e os homens começaram a ler e começaram a ter contato com a ciência e com a literatura, então vai fortalecer o antropocentrismo. E isso traz o desejo de lutar por seus direitos. E aí surgem as revoluções, as revoltas por conta de impostos muito grandes que foram impostos às pessoas, e nisso surgem as guerras, né? Especialmente a Revolução Francesa, que foi por conta de impostos inicialmente. Então, o arcadismo começa nesse período aí. Vamos ver, então, os movimentos, né? Esse movimento árcade, como foi, em que contexto histórico e quais as características, né? Os principais conceitos são fugere urbem. Então, a filosofia desse momento é fugir da cidade para o campo. O povo sai dos feudos, sai das fazendas, surgem cidades, mas essa geração do arcadismo, os pensadores dessa época querem fugir das cidades, da área urbana. Eles querem fugir para um lugar tranquilo, um lugar em que vá refletir a natureza, tá? E continuando, temos mais locus amenos. Então, um lugar ameno. Um lugar ameno é um lugar em contato, em harmonia com a natureza, certo? E tem mais ainda características, né? Aura, mediocritas, que é o equilíbrio, buscando o equilíbrio entre a natureza e o homem.
Então, o homem desse período, o pensador desse período, os poetas, os escritores desse período, eles querem fugir da área urbana, da vida agitada, para o campo. É uma fuga. E tem mais, né? Inutilia truncate. Então, cortar tudo que é inútil. Eles são muito objetivos. Eles estão lutando e defendendo o real, o concreto. Eles estão, nesse momento, defendendo, fugindo da fé e buscando aquilo que é real, concreto. Então, fugir de tudo que é inútil. Tudo que é demais, tudo que é exagerado, para eles não tem sentido. E também carpe diem. O que é carpe diem? Aproveitar o momento, aproveitar a vida. Tem que ver a beleza da vida. Nesse momento é o que eles pensam. E agora, no contexto histórico, nós vamos entender um pouco mais. Em meados do século XVIII, ideais iluministas, como falei anteriormente, surge a escola literária Arcade. O século das luzes, como é chamado, foi marcado por um avanço e desenvolvimento tecnológico para aquele período, científico e social, o qual influenciou profundamente a cultura europeia. Em Portugal, o país passava por uma fase de transformações e renovações após a Guerra da Restauração. Um período anterior, Portugal ficou sendo administrado pela Espanha, por questões ali de casamento entre filho de rei, de príncipe e princesa ali. Portugal ficou sujeito à Espanha. Dom Sebastião foi para lá para lutar contra isso, para libertar Portugal, e nunca mais voltou. Então, após isso, teve uma outra guerra, e nesta guerra é que começaram as transformações e renovações. Após essa guerra da Restauração, a qual concedeu a independência a Portugal, né, que estava sob domínio espanhol desde 1580. Além da reestruturação econômica, política e social, as reformas no campo da educação foram essenciais para propulsionar um espírito de renovação e também incentivo aos estudos científicos. O antropocentrismo está forte nesse período. O homem vive pela razão e não pela fé. Assim, o arcadismo dá lugar à razão, deixando um pouco de lado a religiosidade, que ainda era possível encontrar lá no período anterior, que era o barroco. Então, nesse período, as pessoas desse período estão fugindo dessa questão religiosa, daquelas contradições, daquela insegurança, daquela angústia existencial por conta do teocentrismo versus antropocentrismo. Nesse período do arcadismo, as pessoas já estão mais centradas na ciência, nos estudos, na razão. O arcadismo português, movimento literário que floresceu entre os séculos 17 e 18, caracterizou-se pela busca da simplicidade, clareza e equilíbrio. Lembra que no período anterior, no Barroco, havia a questão da linguagem rebuscada, dos exageros nos contornos, nas cores, nas contradições? Já no arcadismo, eles buscam simplicidade, clareza e equilíbrio, inspirados nos modelos clássicos da Grécia e de Roma, né? A poesia arcádica rejeitava os excessos do barroco e promovia uma visão idealizada da vida pastoral. Então, é uma visão idealizada, certo? É o que eles sonham para eles, dessa vida pastoral e da natureza como refúgio da corrupção na sociedade urbana. Então, surgem as cidades, e dentro das cidades surgem os operários, as classes sociais, e surge junto a corrupção. E os pensadores desse momento, eles querem fugir dessa corrupção, e eles buscam refúgio na natureza. Influenciados pelos filósofos iluministas e pela filosofia racionalista, os poetas arcadistas valorizam a razão, a harmonia e a beleza natural,
Autores como Bocage, embora ousados e com críticas afiadas à sociedade de sua época, utilizaram uma linguagem simples e objetiva, muitas vezes com forte carga emocional. Em contraposição, o padre Manuel de Bernardes e o Marquês de Marialva refletiram a seriedade moral e a busca pela virtude, caracterizando a poesia arcádica como um meio de busca pela perfeição e pelo equilíbrio da vida. Então, eles comediam a razão e a fé aí para ter o equilíbrio. O arcadismo, portanto, se apresentou como uma reflexão sobre os dilemas da sociedade, como todo período literário é o reflexo do que vive a sociedade no momento. Lá no Barroco, o que eles viviam no momento foi refletido nas artes. Nós estudamos isso. E em todos os períodos literários que vocês vão estudar, vocês vão perceber que toda obra literária, toda produção artística tem os traços de como vive, como pensa as pessoas daquela época, da época desse período, propondo um retorno à simplicidade e à natureza como resposta às crises urbanas e sociais. Já nesse período havia aquelas crises sociais, problemas de corrupção dentro das cidades, né? Continuando, vamos ver as características do arcadismo. As principais características do arcadismo são objetividade e racionalismo. Foge daquela questão de fé, de subjetividade, de sentimentalismo para o racionalismo. E linguagem simples. Foge também das palavras rebuscadas, difíceis de entender, para uma linguagem simples, como do homem do campo, bem simples, né? Uso também de pseudônimos, tá? Nós vamos lá, simplicidade e exaltação da natureza. Então, vai exaltar a natureza, vai ter a natureza como pano de fundo para suas produções literárias, tá? Nessa arte, na literatura, há uma crítica à burguesia e aos centros urbanos. Então, eles fogem para o campo. Então, eles criticam a vida urbana, né? Uso também de pseudônimos. Como eles são? Os pensadores, os poetas desse período, são filhos de pessoas abastadas, pessoas ricas, bem de vida. Então, eles querem fugir dessa vida luxuosa, essa vida da cidade urbana, né? Da vida urbana. Eles querem fugir para o campo. Quando eles começam a sua produção, a produção literária, eles vão usar pseudônimos, vão usar nomes para fugir da sua identidade real. Tem objetivo nisso também. E também exaltação à natureza. Então, começa a haver esse sentimento nacionalista, esse sentimento de exaltação à natureza. Elogiar, amar e idealizar a natureza, certo? Continuando, tem também a valorização do cotidiano, da vida simples, pastoril e do campo. É o bucolismo. O que é o bucolismo? O que é um ambiente bucólico? É um ambiente em que as pessoas vivem em harmonia com a natureza. Aí a gente lembra de nossos irmãos ribeirinhos, que vivem num momento, num lugar, num campo bucólico, em harmonia com a natureza. Tem muito a ver com o arcadismo, tá? E continuando, temos também jogo de contrastes. Ainda há um pouco desse contraste dentro da literatura arcade. Temos mais fugere urbem, que é fugir das cidades, fugir da corrupção, fugir daquela vida agitada para a tranquilidade e a paz de espírito que o campo traz para a pessoa, né? Também cortar o que é inútil, inutilia truncati. Todas essas palavras, esses termos, estão aí, são do latim. Então, são termos que eram usados na época e que ficou consagrados, né? Vamos ver um pouco dos autores agora. Autores e obras. Os principais autores do arcadismo português foram, vamos ver, temos aí Manuel Maria Barbosa do Bocage. Ele é conhecido mais como Bocage. Ele é conhecido como Bocage, mas o nome dele é Manuel Maria Barbosa do Bocage.
Então, a obra dele, Morte de Dom Ignez de Castro, Elegia, Idílios Marítimos. Temos mais, Antônio Diniz da Cruz de Silva. Temos as obras dele que foram o Isope, Odes Pindáricas, a Degolação do Batista, de Pedro Antônio Correia Garção, temos as obras poéticas, Teatro Novo e Assembleia ou Partida. Também temos Marquesa de Alorna, uma poetisa, né? Obras poéticas, 6 volumes de obras poéticas dessa poetisa. Francisco José Freire, esse poeta escreveu Vieira Defendido, Arte Poética ou Regras da Verdadeira Poesia, Cartas Poéticas e Críticas de Poesia e Poetas. Também temos Domingos dos Reis Quita, obras poéticas, 2 volumes da obra completa. Então, o Domingos também tem uma obra poética extensa aí, né? Então, vemos aí algumas obras dos poetas, dos escritores do arcadismo de lá de Portugal. Nicolau Tolentino de Almeida, ele escreveu Miscelânea, Curiosa e Proveitosa, Passeio, Amantes, e também Filinto Elísio, que tem obras completas, que são poesias. Agora vamos ver um deles, um dos mais importantes, Bocage. Manuel Maria Barbosa do Bocage. Ele nasceu em Setúbal, Portugal, em 1765. Bocage é considerado um dos principais autores do arcadismo português. Foi também marinheiro e, aos 21 anos, embarcou para a Índia. Ao ser promovido a tenente, desertou. Viveu em Macau até 1790, quando retornou a Portugal e associou-se à Segunda Arcádia portuguesa, adotando o pseudônimo de Eumano Sadino. Lembra que eu falei que todos os poetas desse período assumiam pseudônimos. O que é um pseudônimo? É um nome artístico, vamos dizer, né? É um nome artístico. Então, ele também assumiu ali um pseudônimo de Eumano Sadino. Em 1797, foi preso pela Inquisição. Lembra da Inquisição que nós falamos em aulas anteriores? A contra-reforma da Igreja Católica, em reação à reforma protestante? Então, esse poeta também acabou sendo perseguido e preso pela Inquisição, pelo conteúdo que ele escrevia. Ele escrevia coisas anti-absolutistas e blasfemo. Então, o que ele escrevia atacava a questão da igreja e também contra os reis. O absolutismo é um país sendo comandado por um rei. É o absolutismo. Uma pessoa só é que manda em todo mundo. Aí, no caso, ele fazia versos, poemas, que indiretamente atacava, né, o rei. E também blasfêmias contra a igreja, né? Pavorosa ilusão da eternidade. Olha o termo, pavorosa ilusão da eternidade. Então, ele colocava em xeque toda a crença da Igreja Católica. Ele foi perseguido e foi preso por isso. Encarcerado, ele traduziu obras de poetas latinos e franceses. Foi libertado apenas ao se mostrar conformado com as tradições morais e religiosas da época. Ele acabou tendo que confessar que estava errado, ou pelo menos admitir que estava errado, para poder ser libertado, né? Continuou seu trabalho de tradução e escrita até a sua morte, em Lisboa, em 1805. Esse foi do Bocage. Bocage é um dos mais importantes escritores do arcadismo de Portugal. Bocage foi um grande nome do arcadismo. A obra de Bocage tem 2 fases. Vamos ver? A primeira é composta de temas satíricos, permeada de erotismo e humor profano. Por isso que ele foi perseguido, né? A segunda
corresponde ao período lírico, quando adotou o procedimento literário do arcadismo. Se, por um lado, ele escrevia coisas satíricas e irônicas para atacar as autoridades e a igreja, por outro lado, ele tinha toda aquela lírica para falar de amor, né? Sendo equiparado aos principais nomes da poesia portuguesa. A poesia de Bocage elegeu principalmente as temáticas do amor e da desilusão amorosa. A desilusão amorosa é um prato cheio para qualquer época, para qualquer escritor, para qualquer poeta de qualquer época, né? É a desilusão. É o que traz muitas músicas e muitos poemas. Permeada por dramas existenciais, cenas noturnas, apreço pelo mistério e certa sentimentalidade, que transcenderam as convenções árcades. Então, preste atenção, nesse momento, ele escreve, o lirismo dele vai transcender as convenções árcades. Ele é um pré-romântico, ele traz características de um período literário que ainda vocês vão estudar, mas ele já traz ali algumas características, algumas pistas, algumas idealizações que vão configurar esse período literário, tá? Por isso é também considerado um autor pré-romântico. Vamos ver então o texto dele. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como são cadentes. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Ei-las de planta em planta, as inocentes, as vacas borboletas de 1000 cores. Naquele arbusto o roxinol suspira. Ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara. Mas tudo que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causará. Vocês viram que dentro desse texto tinha a palavra ósculos. Então, ósculos é beijo, tá? Então, nessa época não se falava eu beijei, eu dei um ósculo, tá? São palavras arcaicas, caíram, sumiram de uso, né? Mas dentro do poema tem, então a gente precisa explicar o que é ósculo, né? É o beijo. Então, esse poema é uma parte poética e lírica do Bocage. Vamos ver um outro texto dele. Olha aí, Camões, grande Camões, quão semelhante, Camões, grande Camões, quão semelhante, acho teu fado ao meu quando os cotejo. Igual causa nos fez perdendo o tejo. Arrostar com sacrilégio gigante, como tu, junto aos Ganges, sussurrante, da penúria cruel no horror te vejo, como tu, gostos vãos que em vão desejo. Também carpindo estou saudoso amante. Ludíbrio, como tu, da sorte dura, meu fim demando ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Então, isso é um poema do Bocage, e como nós podemos ver, nesse poema, percebemos que o sujeito lírico dialoga com o poeta renascentista Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões é o maior nome da literatura portuguesa do período classicismo, ou renascentista. Então, ele fala sobre Camões como se Camões estivesse ali falando com ele, né? É como se o escritor de Os Lusíadas, vocês já ouviram, né? Falar sobre Os Lusíadas. Os Lusíadas é um poema épico, escrito por Camões, que trata de uma viagem marítima
de um período em que Portugal e outros países estavam saindo, buscando conhecer novas terras, descobertas de novas terras. É a era das navegações, das grandes navegações. Então, nesse período, Luís Vaz de Camões contou toda a história de Vasco da Gama a caminho das Índias, que é o poema épico Os Lusíadas. Esse poema que ele escreveu conta todas as aventuras de Vasco da Gama, né? E então Bocage está ali conversando com Camões como se o Camões estivesse ali com ele, fosse uma espécie de mestre para o seu eu lírico, demonstrando clara valorização da cultura do classicismo. Então, Os Lusíadas e Camões é lá do período do classicismo, né? Mas aqui no arcadismo português, Bocage fala com este poeta anterior, saudando ele e honrando ele até como um mestre, porque ele acredita que tudo que Luís Vaz de Camões fez trouxe para ele luz para o conhecimento dele, luz para a obra dele, para a criação dele. Então ele fala nesse poema sobre Camões, como Camões sendo seu mestre. Então Camões é o poeta lá do classicismo que contou a história bem floreada, porque é um poema épico, ele conta histórias verdadeiras. Ele vai contar uma história verdadeira. Tem sempre um herói, mas a história é toda fantasiada, cheia de mitologia. E essa história dos Os Lusíadas foi realmente um poema épico perfeito. Então, Bocage se espelha nesse conhecimento e nessa produção artística de Os Lusíadas por Camões para se reconhecer como um poeta. Ele só se reconhece como um poeta, como um escritor, como um artista das letras, porque ele se baseia no conhecimento que ele teve de Os Lusíadas, né, de Camões. Então, Bocage é o poeta mais importante da literatura arcádica desse período, lá em Portugal, certo? Não confundir com o Camões. Camões é lá do período do classicismo. Bocage apenas se inspira no conhecimento, na obra, na arte de Camões para inspirar e fazer a sua própria arte. E Bocage, ele tem a parte satírica e a parte lírica. Na parte satírica, vocês viram que ele foi perseguido, porque ele atacava o clérigo e atacava também a questão do absolutismo. A obra dele era anti-absolutista. Ele era contra os reis, a forma de governo do período. E aí, na obra lírica, ele se inspira lá em Camões. Então, esta aula foi basicamente a respeito de Bocage e de outros artistas. E vimos também as características do período literário arcadismo, né? Com a questão das cidades, da vida agitada, urbana, e o desejo de fugir dessa agitação, da corrupção, esses poetas, esses pensadores, que eram filhos de pessoas abastadas, assumiam esses pseudônimos de pessoas do campo, porque eles queriam viver em harmonia com a natureza. É uma fuga da cidade para o campo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.